Graça e paz, queridos, amém? Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem sua Bíblia. Em João 17. João 17. Eu quero ler o capítulo inteiro aqui dos versículos do texto. 7h30, né? 7h30? Certo. E eu quero ler o texto completo aqui do capítulo. São 26 versículos e ao final da leitura eu gostaria que os irmãos lessem o versículo 17 apenas, tá bom? Amém, querido? 17 apenas. O pastor deu uma palavra aqui, nesse instante agora, não tem menos de um minuto, e eu estava ali pensando, o que o pastor falou ali não tem nada, eu não combinei nada com ele do que ia falar. De repente as coisas começaram a se juntar. E aprove a Deus fazer essas coisas. Isso prova que o Senhor está no meio de nós, e Ele nos quer assim, andando, seguindo em frente. Até porque somos corpo do Senhor e precisamos de unidade. Uma das coisas que Jesus falou nesse texto. Amém? Então você lê para mim depois o versículo 17, a igreja, correto? Pronto. Eu pedi para você lê com ênfase, com vontade, tá? Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, tu me deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque foi Ju, não foi? Foi Ju? Porque lhe dei as palavras que tu me deste, elas as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles no mundo estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava o teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perderam, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam com eles, estejam neles, e eu neles esteja. Amém? 17, por favor. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos, no começo do mês de dezembro, foi dia 7, eu fui para a ilha fazer um serviço. Eu fiquei numa casa bem grande, completa com tudo. Os donos da casa me deixaram à vontade. Aí tudo aí é seu. Não tinha comida, só tinha móveis. Mas tome conta, e eu fiquei 13 dias lá, tá? E nesses 13 dias, 8 dias, porque os outros 5 dias eu levei a família. Aí foi uma zoada só na casa, eu não pude refletir muito. Aí foi Nilda, foi Rubinho, foi meu sobrinho, foi minha sobrinha, pronto. A gente dormia tarde, não deu tempo pensar muito no que eu queria fazer. Mas quando Ju me falou sobre que hoje seria a oportunidade de estar aqui falando da palavra do Senhor, eu já fui para lá sabendo, mais ou menos, o que o Senhor colocou no meu coração, de que maneira falar. Até porque esse foi um dos assuntos da EBD do ano passado. E não deu tempo a gente fazer muito aquele estudo, né? Mas eu já vinha lendo em casa, meditando, orando e pedindo a Deus para que pudesse chegar numa conclusão minha, porque não ia conseguir chegar na conclusão exata do texto é esse. Então, fora os 5 dias que nós passamos lá entre a família veio para casa e eu fiquei 8 dias lá, sozinho. Nesses 8 dias, eu li esse texto pelo menos 2 vezes por dia. Trabalhando sozinho na casa, tem tempo para tudo. Então, como a casa é arrumada, preparada com tudo, eu botei o som ligado no celular e 2, 3 pregadores diferentes pregando a respeito do mesmo assunto. Eu disse, não, eu quero João 17. Aí botava um lá e tal. Em 8 dias, lendo esse texto, eu procurando meditar, ia dormir tarde às vezes, pedindo a Deus, meu Deus, que conclusão é essa aqui? Nem os pregadores, os pastores com quem eu ouvi, 2 ou 3, muito conhecidos e tal, gosto muito de ouvi-los, tá? E depois eu vou pesquisar na palavra de Deus, ver o que eles estão dizendo, se de fato é verdade, e o que eu posso tirar de proveito para a minha vida. Então, nem eles, conceituados como são, nem tampouco eu, chegamos a uma conclusão exata do grau de intimidade nesse dia em que Jesus estava no monte orando pelos seus discípulos, por eles e por nós. Nós não conseguimos chegar a um acordo para o grau de intimidade que estava nesse dia. Jesus conversando com Deus a respeito de nós. Então ele disse, Jesus falou assim, versículo 1, eu vou tentar falar devagarinho aqui, eu anotei um bocado de coisa aqui, tomara que dê para falar sobre isso aí. Vamos pedir ao Senhor que Deus nos instrua. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Pronto. Nesse chegada a hora, eu vou contar para vocês justamente até onde eu cheguei. Porque como a gente falou de manhã, né, Felipe, a palavra de Deus não satura.
você não tem uma conclusão exata dela, ela se renova todos os dias. Todos os dias ela se renova. Então nós estamos falando de manhã sobre isso aí. A palavra de Deus é isso aí, tá? Então Jesus disse: é chegada a hora. Ele estava num monte, quando fez essa oração, já estava preparado uma conspiração contra ele. Judas já havia recebido o seu, já estava tudo arrumado, era a época de Páscoa, e o cordeiro já estava prontinho. Antes disso, Jesus realizou a ceia com os discípulos. Quando saiu dali, fez essa oração, e depois daí ele foi preso. Então ele disse: é chegada a hora, pronto, está na hora de acontecer. Jesus, certamente, com certeza, já sabia que por horas ele seria preso e passaria por tudo aquilo que a gente já sabe. Aquele flagelo que ele passou até a sua morte. É chegada a hora, está próximo de isso acontecer. Ele estava orando, conversando com Deus, a oração de Jesus, por ele mesmo. Ele disse, versículo 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa. O que Jesus estava dizendo para Deus, que o que Deus lhe deu para fazer, ele fez. Ele disse: que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro. Ele não pregou outro. Parece que Jesus estava fazendo uma espécie de reivindicação para Deus, não é isso? Eu estou lhe dizendo que tudo que o Senhor me deu eu fiz. Agora eu quero algo. Agora eu quero algo. Pense num filho pequeno. Acabou de nascer. O pai vai... Vou colocar a questão homem, né? Porque eu vou dizer aqui, os homens não costumam fazer com as filhas mulheres. Então o menino nasce, e aí vai crescendo, e seu pai acompanhando direitinho, troca fralda, quem tem habilidade para isso, dá banho, e o menino vem crescendo, crescendo, crescendo. Aí o pai bota no cangote, vai passear, vai ali, vem aqui, enfim, faz uma coisa típica de pai. O menino vai crescendo, começa a estudar, o tempo vai passando, ele se torna adolescente e tal, e o pai acompanhando o tempo todo, e ele andando certinho na linha, como o pai deseja. Esse menino chega à fase adulta, e quando chega à fase adulta, ele olha assim, vê um carro e diz: oh, gostei daquele carro. Ele vai dizer: eu tenho moral para pedir a meu pai, afinal de contas eu fui um filho bom. Então ele vai conversar com o pai a respeito do carro, porque ele reivindicou o que foi a vida inteira. Ele não foi um filho rebelde, não desobedeceu, andou como devia andar um filho. E o seu pai, com orgulho, até lhe dá o presente que ele quer. Foi mais ou menos o que eu pensei. Não é o caso de Jesus, não. Ele disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa foi a mensagem que Jesus passou. E daí ele disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele disse que, antes de vir à terra, eles estavam juntinhos. Juntinhos. Eu glorifiquei-te na terra, e agora devolve para mim a glória que aconteceu desde a fundação do mundo. É como se estivesse lembrando o que aconteceu atrás. Então, o que aconteceu? Jesus disse para Deus: agora eu preciso lhe pedir uma coisa. Pronto. Então, Jesus fez toda essa introdução, dizendo para Deus que queria algo dele. Dizendo a Deus que queria algo dele. E Deus assim o fez. Jesus disse, quando ele falou: é chegada a hora, glorifica o teu filho. Jesus estava dizendo, glorificar no dicionário é você colocar a pessoa no lugar que deve, que merece, no lugar de origem, o lugar que é dele por excelência. É meu lugar, é meu local. Então glorifica o teu filho, coloca o teu filho no lugar de excelência. Ele estava dizendo para Deus. E a própria palavra de Deus diz que Deus disse: olha, pelo que Deus o exaltou de tal maneira, não é isso? Que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus exaltou a Jesus de tal maneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, não é isso mesmo? Na palavra de Deus? Então Deus por causa da obediência, por causa de como Jesus andou, fez tudo como o Pai quis, e obedeceu ao seu Pai. Jesus nunca trouxe em sua passagem na terra a glória para ele dizia que o bom era Deus,
E o Senhor colocou no lugar de excelência. Glorifica o teu filho agora. Com aquela glória que me deste desde a fundação do mundo. Ele disse que tudo que Deus lhe deu para fazer está feito. Está consumado. Eu aprendi uma palavra, viu, pastor? Isso aí eu ouvi umas 5 vezes lá na ilha. Só essa que eu sei. Está consumado, pastor, isso mesmo. Tetelestai. A única palavra que eu aprendi em grego nessa história, desse tempo todo, lá 8 dias na ilha, foi essa aí. Está consumado. Em grego, né? Tetelestai. Pronto. E os pastores também falaram a mesma coisa. Opa, ainda bem que eu não estou falando coisa com coisa. Tetelestai. Está consumado. A minha obra na terra, Deus, Jesus conversando com Deus, na oração, disse: está feita. Então, depois dessa introdução, Jesus estava querendo conversar com Deus sobre isso tudo, mas ele queria pedir algo a Deus. Por isso é que ele fez a introdução. Por isso que ele fez a introdução, para que ficasse claro do que era necessário ser feito e do que foi feito. Ele aí continua dizendo, agora ele começa a orar pelos discípulos. Veja comigo o versículo 6, por favor. Deixa eu pegar aqui para não me atrapalhar. Pronto. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, para que do mundo me deste. Eram teus, tu me deste e guardaram a tua palavra. Os discípulos de Jesus. Jesus escolheu 12, correto? 12. Mas o que Jesus está dizendo na sua palavra é que Deus já havia preparado os 12 para ele. Os 12 para ele. Então era questão de obediência. Andavam sempre na linha, em santidade. Os 12 separou e começou a ensinar os 12. Queridos, raciocine comigo. Jesus escolheu 12 homens para andar com ele. Por causa desses 12 homens, a igreja do Senhor chegou até nós. O evangelho, por causa deles. Mas analise bem, Jesus estava dizendo para Deus, na sua introdução, que queria algo do Senhor. Eu estou te pedindo alguma coisa, eu quero lhe pedir alguma coisa. Ele estava orando por 12 homens. Um traiu, o outro fugiu, e 10. Não, um traiu, um negou, e os outros 10, na hora do vamos ver, eles. Pronto. Pedro, a gente sempre destaca Pedro. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus chegou para Pedro, Pedro juntou os seus discípulos e disse, juntou com 1, 2, 3 do discípulo e falou: vou pescar. Vou pescar. Pedro disse com isso: vou pescar. Bora voltar para a nossa vida de rotina. Nada do planejado deu certo. O homem morreu. Pedro, não foi isso? Vou pescar. Os outros discípulos disseram: não, rapaz, vamos prosseguir. Não. Ele falou: eu também vou. Os discípulos. Então foram com Pedro pescar. Vamos voltar para a nossa vida de rotina. Sabe, a gente tentou de tudo. Vamos voltar para o mundo. Não deu certo, não. Desistiram. Já era. Vamos para a nossa vida cotidiana mesmo, que não funciona mais. E Jesus chegou a Pedro e disse: tu me amas? Não era para desprezar o homem, você é um covarde, não é isso? Mentiroso. Na hora da dificuldade, você saiu fora. Jesus disse: Pedro, tu me ama? Eles: te amo. Tu me ama? Te amo. Nas 3 vezes falou: apacenta minhas ovelhas. Tu sabe que eu te amo. Pronto. Jesus voltou lá para dizer para Pedro que ele não tinha desistido dele. Jesus, muitas vezes, né, querido? Não desistir de você. Não já falou quantas vezes para a gente? Na nossa caminhada, quantas vezes ele já disse isso? Não desistir de você. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Quantas vezes quebramos a cara, digo a expressão um tanto quanto, quantas vezes quebramos a cara e retornamos, e o Senhor fala: não desistir de você. Não desistir de você. Não desistir de você. É o que a gente estava comentando também, que infelizmente, por conta da pandemia, muitos entenderam que foi tudo por água abaixo. Não valeu a pena. Jogaram para cima. Chutaram o balde, como fala. E Jesus disse: não desistir de você. No versículo 7, aliás, versículo 7 não, querido, deu um saltozinho para o versículo 10. A gente não vou fazer o comentário aqui sobre os textos todos, não, como eu já falei, não tem como. Sabe, é uma fonte de sabedoria fora do humano. Versículo 10, todas as minhas coisas são tuas. Ele estava falando com Deus. E as tuas coisas são minhas, nisto sou glorificado. 11, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste,
para que sejam um, assim como nós. Nessa oração, eu gostaria também de passar para vocês o que o Senhor falou comigo. Jesus falou de 3 coisas nessa oração. Ele falou de proteção, guarda, Senhor. Ele falou de santificação, santifica-os na verdade, tua palavra é verdade, para que andássemos em santidade.